2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o único podcast onde os três paineleiros estão de gola alta. Não vai encontrar mais nenhum conteúdo igual a este. Gola alta aqui, preta. O Magui. Preto. Quer dizer, não, a minha é azul. Também é a minha. Pronto, estás a ver? Agora como é que Mas não vamos fazer combinámos, é melhor dizer, não é? Senão Pois. isto fica um bocado... Não combinámos, é um facto, e não sabemos se o João Maria Joné, que hoje não estará também a usar uma gola alta, até porque faz frio, onde quer que ele esteja. Ele está no vídeo. Ele está no ar. Também faz frio no avião, pode fazer, por acaso não faz, mas podia fazer. Olha, eu não tenho condições de continuar aqui. Espera aí, agora não podemos dar atenção a isto, temos um programa para fazer. Já está aqui a Maria Escaja, que está muito triste, e o Zé Pedro Silva, que não está assim tão triste. Por acaso? Ou na volta até está. Sim. Mas temos que levantar o mood, senão isto é quase Natal, claro, pelo amor de Deus. Pois, sim. Bom, Maria, vamos avançar ou queres falar sobre... Eu já percebi que se há um festival, que por acaso os dois gostamos bastante, só volta O Bons daqui a Sons 2 passou anos. a Bienal. Pá. Poxa. Nunca foste. É muito Não. bom de vir levar as crianças. Foi onde nós... Sei que é Olha, numa terra que é sem soldos. Sem sol, eu, sem pé de repara, mar. foi onde eu conheci José Paiva. É verdade. Foi sem soldos durante o Bons Sons. Marcou a minha vida toda. Depois marcou, tanto que agora estás comigo todas as semanas. Pois é. Pronto. Mas é um belíssimo festival, sobretudo para crianças. Eu acho que ias gostar. Dentro de uma aldeia. Eu sei que eu acompanhei-vos quando lá estavam e depois uma vez fui ver a história e acho que Acompanhar, mas não vimos lá. Temos que redes ir. sociais. Não, redes sociais, porque aquilo é mesmo uma aldeia, não é? É. Muito Pronto, fixe. e eu fui ver a história e achei aquilo encantador, porque aquilo é uma associação encantador. que organiza aquilo tudo e achei É maravilhoso. um modelo até que não existe em mais nenhum festival. E é Acho mais eu, facilmente uma coisa dessas do que Rock in Rio, sem nada contra o Rock in Rio, mas para mim era mais interessante. E a Maria corrige se estiver errado, mas todo o dinheiro... Agora, eles pararam o ano passado, não foi? Eles pararam no ano anterior, no ano Ok, passado. no ano anterior para obras e para remodelações e assim, ou seja, todo o dinheiro investido é para aplicar no próprio festival e da cooperativa. Pronto, é uma coisa muito antiga, mas que faz sentido. Então, enquanto a Maria recupera um bocadinho, vamos lançar o nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Ora, vamos então ao nosso café. Eu tenho uma pergunta, mas antes de introduzir o tema. Adultos portugueses são dos que têm menos competências na OCDE. Portanto, José Pedro Silva, a minha pergunta é muito simples. Nós somos, afinal, um conjunto de calhaus? Repara, eu acho que há várias formas de uma pessoa ser ofendida, não é? Através de um estudo da OCDE, por acaso é a primeira vez. Porque a conclusão é mesmo essa, ou seja, por mais voltas que se dê ao texto, eu até acho que a OCDE devia ter uma preocupação quando faz estes estudos, não é? Devia dizer as coisas de outra forma. Porque a conclusão é um bocado essa. E ainda por cima depois vão ao pormenor dizer que é na literacia, numeracia, na compreensão. Resolução de problemas, numeracia e literacia. Exatamente. É uma coisa do além. E nós somos os piores entre os piores. Sim. Porque nós estamos, por exemplo, à frente do Chile, que é sempre um dos piores. Pronto. E não há outra forma de encarar isto. É das piores. Nós pusemos isto no café, mas se chegámos a discutir isto ser tema também da reflexão. É que eu comecei por achar muita graça ao tema e depois começou-me a irritar. Não, depois a pessoa fica deprimida, claro. Porque isto, repara uma coisa, isto para além de explicar uma série o que nesse aspecto é bom, mas para além de explicar muita coisa, não é? Porque agora podemos sempre invocar, tu não viste o estudo? Porque de facto isto explica muita coisa. Acho que é muito preocupante. E acho que é preocupante quando nós depois assistimos, e aqui entrando um bocadinho na parte mais séria, é que as causas de um resultado destes permanecem rigorosamente inalteradas, ou seja, nós temos problemas ao nível da educação e da formação gravíssimos, nós temos, e não vamos agora discutir razões para greves ou não às sextas-feiras nas escolas em permanência, de recuperação de tempo perdido, isso seria outra discussão, porque eu em relação aos tempos perdidos e tudo isso, e às condições de trabalho, acho que os trabalhadores têm quase sempre razão, sobretudo os trabalhadores do Estado. A minha questão é, será que isto se está a alterar? Ou seja, daqui a 20, 30 anos, isto falando em gerações, os resultados serão melhores? Eu não acredito. É que o problema é que isto aparece na altura, como vocês dois sabem bem, da geração mais bem preparada de sempre.
Hoje eu ouvia na rádio um programa sobre isto, dizer não é a geração mais bem preparada de sempre, é a geração mais diplomada de sempre. O que não quer dizer que sejam as mais bem preparadas. Claro que não. Tu basta fazer, se és um Vox Populi à porta da Faculdade de Direito, no final O telefone diz 1143. Depois diz, porque são 11h43 da manhã, apenas. Se fizeres um questionário à porta de uma faculdade a alunos no final da licenciatura, tu vais ver. Quer dizer, isto é mais pura das verdades, porque a formação muitas vezes na academia é decorar coisas e debitá-las para uma folha. Saber as coisas de cor. Não há um trabalho. Aconteceu-me isso, eu lembro perfeitamente. Não há um trabalho. A ideia era. Não, a sério. A ideia de estudar, a pressão era decorar coisas, não era compreender. Decorar, debitar, não há espírito crítico e, portanto. Sem amigos, eu tirei representação, portanto, decorar era uma coisa tipo, da minha vida. Era um bocado estranho. Decorar era uma cena. Mas tinhas que perceber. Não, mas eu acho que. Segundo as minhas professoras de português ao longo da vida, eu não entro nos 40% que não conseguem compreender um texto. Ok, já não é mal. Sim. Repara, o estudo diz que nós só conseguimos compreender textos curtos. Pois, sim. Não, Isto é meu Isso também está ligado, por exemplo, e passando, não te esqueças, mas hoje estamos com 3, é mais fácil saltitar de um lado para o outro, com uma coisa que eu ouvi também que é, por exemplo, os portugueses estão mais preparados a ouvir comentários curtos, ou seja, frases curtas e os textos curtos. Isso também é um problema, ou seja, pessoas, por exemplo, de outros campos e especializados não podem ir à televisão, eu sei que vão, mas porque as pessoas não vão compreender, não é? Sim. Isso também é um problema, ou seja, a comunicação social também tem... Por isso é que este podcast tem um sucesso tão grande. Certo? Sim, nós... É frases curtas. É frases curtas e frases assim tão curtas. Frases curtas e pouco profundas. Sim. Coisa mais banal, mais superficial. Sim. Mas eu conheço algumas pessoas que não conseguem... Sim, também. Que não conseguem ler um livro porque não têm capacidade de concentração para isso. Certo. Mas a questão da concentração pode ser outro problema, não é? Eu acho que vai tudo dar um bocadinho ao mesmo, não é? Quer dizer, tu habituas-te à forma de receber informação muito rápida e muito sucinta e muito curta e acabas por perder a capacidade... Eu tenho esses problemas de leitura de livros. Sim, nós já tínhamos notado. E de questão de educação faltou muito. E, portanto, tanto na escola fui obrigado a ler aquele plano, blá blá blá. Mas depois em casa não a escola lia-se livros ótimos. Sim, mas eu não tinha tirando os maias, maturidade para ler aquilo. Mas perguntar-te a mesma... Já o Muriel do Convento também. A mesma questão, se de facto somos mesmo uns calhaus e temos que, enfim, reconhecer-nos como tal. Eu sei que temos... Cristianos Ronaldos e António Guterres e cientistas e isto mais, mas se calhar somos mesmo um conjunto de calhaus e o Primeiro-Ministro não está assim tão longe. Cristiano Ronaldo, quer dizer, termos o que foi o melhor jogador de futebol do mundo não representa a nossa capacidade. Estou a falar dos astros que exportamos. Dos astros que exportamos, sim. Cristiano Ronaldo e António Guterres. Isso. Eu, como pessoa que passou muito tempo em redes sociais durante uma certa altura da vida, nomeadamente no Twitter, nomeadamente ali entre 2020 e 2023... A pandemia. Sim, eu já tinha percebido que temos este problema de literacia e interpretação de texto, porque muitas das discussões que eu tinha era tentar explicar a pessoas o que é que eu estava a dizer naquele comentário. Era um comentário curto, atenção, o Twitter não permite grandes textos, eu não pago o Twitter. Mas eu reparei que havia grandes problemas na capacidade interpretativa de várias pessoas, curiosamente as mais grunhas. Portanto, eu acho que a grunhice pode estar também ligada à falta de capacidade de interpretar o que está escrito. Mas eu acho que aí estás a colocar o ponto das redes sociais terem isto é um café, eu estou a fazer o que eu quiser. Sim. Ou seja, mas as redes sociais só aceleraram então o facto de sermos calhaus. As redes sociais mostram que somos calhaus. Mas ao mesmo tempo as redes sociais não são propriamente à amostra. Não é fácil. Não são porquê? Estás a dizer. É que não, quer dizer, tu estás na tua bolha, entre aspas, e não é representativo de uma parte da população. É representativo que uma parte da população não sabe interpretar. Mas tu estás a fazer uma associação entre grunhice e portanto... Se fores lá abaixo ao Café Nicola, a esta hora estão poetas. Está lá o Fernando Pessoa. Tens de sair do Twitter e tens que ir para o Nicola. Está lá o Fernando Pessoa, está lá... Isso era da brasileira, mas esse é um bom ponto. Não, então qual é que é? Então ele não ia ao Nicola, estás a brincar. Mas era mais um bocage. A Pessoa também ia bastante ao Nicola. Olha, és ilitrado. Não, isso era quando se perdia, quando estava com... Enganava-se. Podemos estabelecer uma correlação, foi uma palavra que eu gosto muito, entre a grunhice das redes sociais e estes resultados? Ou não?
A grunhice em Portugal, ou seja, o ambiente que se vive, até estavas a falar, a Maria estava a falar do X, todos nós estamos mais, quer dizer, eu por exemplo já quase que saí, tu também já praticamente saíste. Eu já estava de saída há algum Já tempo. estavas de saída. As redes, Ou não? As Ou redes são- sociais, vamos lá ver, as redes sociais, claro que se calhar há 20, 30 anos, com certeza tu não conseguias ter esta noção tão nítida em caixas de comentários e tudo isso. Mas eu nem vou por aí, quer dizer, sabes, o meu interesse aqui é outro. E tenho pena hoje de não estar cá o Joné por várias razões. Uma delas é dizer que eu vou começar uma luta contra o não se poder dizer só neste país. Porque o espírito crítico, que todos os países dizem, ao contrário do que o Sérgio Godinho diz, todos os países dizem só neste país. Porque isto é uma expressão apenas. Isto é ter espírito crítico. E nós não. Dá uns anos esta parte, que eu tendo a dizer que foi neste século, a partir da viragem do século, 2004, 2005, uma coisa também muito da era do Sócrates, de repente a crítica passou a ser o bota-baixismo. E nós passámos da crítica, que é construtiva, para uma alegria um bocado tonta. Que, não, isto também não é assim tão mau. Na verdade, somos pobres, muito pobres, está tudo agora a morrer em casa de frio, literalmente falando, e somos um povo ignorante. Estas coisas têm que ser ditas, não é por mal, é por bem, porque se nós não encararmos estas coisas, se nós não as assumirmos, começarmos com a coisa de isso também está sempre a dizer, se nós não encararmos isto, não ultrapassamos, não percebemos porque é que é isto, então qual é a origem da nossa pobreza, estamos no bloco político mais rico do mundo, porque é que somos assim um povo tão pobre, é a periferia, o que é? Então mudamos isto. E o povo é ignorante, porquê? Qual é a razão? O Estado, que prometeu na Constituição dar educação, não pelos vistos não está a dar como deve ser. Está a falhar, é óbvio que está a falhar, porque os resultados são estes. E então o que é que fazemos? Corrigimos. Mas se não encaramos, se não dizemos as coisas, nós nunca vamos andar sempre alegres e contentes e a dizer que isto é tudo. A OCDE é que não sabe. E, portanto, eu vou sempre... Eu acho que nós devíamos andar sempre alegres e contentes. Mas isso andamos. Eu, por definição, Sobretudo sou a sobre o favor, efeito de psicotrópicos. Não, nem é por aí, eu acho que pode... Uma provocação. Tu que não gostas de estudos, porque é que este te deixa tão irritado? Isso é uma boa pergunta. Eu já ontem tinha pensado nisso. Mas agora não é uma rasteira, é mesmo uma pergunta genuína. Mas isso é uma Eu não gosto de pregar rasteiras Mas nesse a questão programa. é esta. É óbvio que eu não digo. É óbvio que uma pessoa dizer que não gosta de estudos, isso é uma coisa que não. Eu leio vários. Quem acompanha as notícias todos os dias baseia-se em vários estudos, em várias Não é não análises. gostar, é usar como argumentação. Mas repara, mas isso qual é a minha crítica dos estudos? É que os estudos servem sempre para comprovar as nossas teorias. Como este comprova a minha, eu uso. Portanto, ou seja, eu sou a prova do que eu digo sobre os estudos. E depois os estudos mudam consoante as variáveis que nós queremos, não é? Eu conto sempre a mesma história. Fernando Acâncio, neste momento, está numa guerra com a questão da segurança, que eu acho que faz muito bem estar, é jornalista, e faz muito bem investigar. Mas dava-me imensa vontade de lhe dizer que aqueles dados que ela está a analisar são dados que têm que ser analisados de vários pontos de vista. Eu conto sempre a mesma história. Há uns anos, em Portugal, era o Armando Vara, Ministro da Administração Interna, e o António Guterres, o Primeiro-Ministro, e havia um problema gigante de sinistralidade, de fatalidades, de mortes na estrada. E o que é que... E então fez um programa que era tolerância zero. A polícia não tolerava nada, qualquer coisa era multa. E esse programa teve um sucesso enorme. Uma vez contou-me um agente da autoridade que, sabe como é que eles fizeram? Uma das razões para o programa ser um sucesso é porque as fatalidades que não eram literalmente no acidente, mas só mais tarde no hospital, não contavam como fatalidades na estrada, porque era no hospital. Onde é que eu quero chegar? Os governos e o Estado conseguem melhorar números apenas com engenharia. Eles ali o que é que eles fizeram? Olha, não foi na estrada, foi no hospital, portanto deixa de ser um morto na estrada. Mas este é mais complicado de... Não, eu aqui estava a falar da questão da segurança. A segurança é a mesma coisa. Os governos vão para dizer assim, a segurança baixou X%. Basta mudarem ali uma variável. Eu não digo que as conclusões, neste caso da Fernanda Acâncio, não estejam certas. Estão certíssimas. Claro que eu já sabia que tu achavas isso. Mas o que é preciso é ver também. Por isso a minha questão dos estudos é sempre esta. Porque as variáveis sou eu que as faço. E muitas vezes são a meu favor. Portanto, é preciso ver também o que é de um estudo para o outro, se eram as mesmas variáveis. Estão certíssimas e não é por eu ser filha dela. Deixa perguntar uma coisa antes de passar para cá. Não sei, queiram continuar, porque o tema é fixe. Perguntar, Maria, quando tu emigraste para o estrangeiro, não podia ser para outro lugar, se sentiste inferior em relação às outras culturas, a nível intelectual?
Porque, por exemplo, eu fui só até Madrid, portanto não senti uma grande diferença. E em Madrid, Só para ver aliás, se- voltaste para trás, sentiste Não, muito isto para estúpido. perguntar que, a partir do momento em que saímos do país, de facto temos bons exemplos de pessoas Olha, que não encaixam nestes Para os números. Estados Unidos. Pois, Não é daí a propriamente o pergunta. povo mais culto que existe no mundo. Mas eu imagino que sabem disfarçar. Ou Se me fazer-te sentir senti- mal por se não- me senti Não, Não? não. Acho que isso nunca me aconteceu. Ou sentiste que estavas mais evoluída do que eles em algumas coisas? E que este estudo não se comprova no teu caso? Senti-me. Já disseste que não, mas... Não, eu não disse que eu disse que não. Eu disse que Os os meus professores- professores, as minhas professoras de Sim. português, eu posso lhes perguntar, se quiseres agora manda mensagem à Tânia Sá, eu pergunto-lhe se eu caio neste estudo, ela vai dizer que Mas olha que eu sou, Mariazinha não cai. não te esqueças do teu raciocínio, eu sou honesto. Eu estava a ouvir na rádio que isto foram entrevistas de 2 horas. Eu não sei como é que me sairia num Sim, teste destes. ao final de uma hora também lhe dizia, olha, não sei responder mais nada, Isso é quero tipo um ir exame embora. nacional. Exato. E aliás, nenhum de nós, não estou a dizer quem é mais inteligente ou menos, não sei como é que seríamos nós neste exame. Será que dá para fazer a experiência? Será que podemos chamar aqui alguém para nos analisar? Tinha sido giro ter um Examinar. exemplo lá, não é? Por acaso era ótimo termos acesso ao programa, ao estúdio e pedimos à às Regi para perguntas e arranjar, eles fazermos. arranjam. E fazermos. Regi. Pode nem ser, pode ser um exame qualquer, mas arranjem-nos o exame. Não, mas se por calhar favor. está no site da OCDE, Pode ser, era vou giro procurar. respondermos. Maria, Era giro Mas vais respondermos. procurar esse ou vais procurar o exame nacional deste ano? Não, é que vamos É que ficar isso eu em já lençóis. fiz. É que isso eu já fiz. Ok, continua Era lá giro enquanto eu respondermos. procuro. Se eu me se- não me senti inferior, mas também, lá, quer dizer, não quero responder mais. Mas tu sentiste, não? Não senti, mas Sim, estavas a dizer normalmente não sinto. A questão é mesmo só esta. Piac é o programa. Essa questão dos portugueses. Agora, não quero aqui estar a parecer a dizer sou boa esperta. Não, mas A questão- sei lá. Também pode ser um sinal de ignorância minha e não me senti estúpida, atenção. Há aquela coisa do quando, como é que é? Quando, não sei o quê, há uma frase que as pessoas partilham muito na internet. Estás a ver? Não Notas, sabe a olha frase. aqui. Pois não sabes. Ah, Nós que é não aquela conseguimos coisa- dizer. Não Nós queres não ligar à conseguimos tua dizer as professora? frases. Não queres Que é ligar à tua aquela- professora? É que vocês não estão a saber encher chouriços que eu estou como aqui à é que procura é? do exame. Espera, é aquela frase. Ok, enquanto procuras, estavas a dizer o que é Zé Pedro, senão isto fica uma confusão. Não, e vou concluir, porque temos que avançar para outros temas, dizendo só que nós temos, por várias provas que também podemos dar, não é? Os portugueses têm uma capacidade tremenda, aliás, muitos estão nos estrangeiros, são engenheiros, são professores, e esses respondendo aos testes têm essas capacidades todas, portanto o meu ponto é este. Este estudo serve para nós percebermos que o Estado está a falhar. Pois era isso. É isto que nós temos que concluir. E o estudo saiu ontem e só há piadas e brincadeiras e não há um país a pôr as mãos na cabeça e dizer nós temos que fazer alguma coisa. Porque a capacidade está toda lá. Isto é uma falha do Estado, é uma falha da educação. O Estado Social e a educação é só para discursos políticos, porque na prática o resultado está aí. Mas nós não vamos falar disto, vamos continuar. E por isso eu digo, e eu acho que as falhas no sistema continuam exatamente as mesmas. Daqui a 20 anos fazem novo teste, é o mesmo resultado. Maria. Aquela frase é: quando morres não te apercebes que estás morto. Peraí, desculpa, isto não está a abrir. Quando morres não te apercebes que estás morto. Só é doloroso para os outros. Acontece o mesmo quando és estúpido. Portanto, o eu estar a dizer que normalmente não me sinto inferior intelectualmente pode ser um sinal de que eu sou estúpida. Atenção, eu não posso não estar a conseguir perceber que sou burra. Não nego essa possibilidade. O que podemos sugerir aos nossos ouvintes é que façam o exercício de nos ouvir em mute com esta roupa. Vamos parecer super inteligentes. Exato. Não, isso vamos. Até em francês. Sim, sim, sim. Estes devem estar a falar em francês. Tens a meia gola. Tem. Não, mas Então, mas tu não estavas à procura de um teste? Não encontrei existir. E a Regi também Sim, não. A Regi também A não Regi encontrou. também- A Se Regi- encontrarem, depois mandam A por e-mail. Regi. Está feito o nosso café, vamos então à nossa reflexão. Vamos refletir. Ora bem, e agora vamos falar de algo que eu sinceramente não estava à espera que acontecesse, mas aconteceu. O Bashar al-Assad foi de vela e há quem diga que é um novo começo, sobretudo histórico, na Síria. José Pedro Silva, li várias notícias a dizer que houve uma celebração da parte dos sírios, os rebeldes estão agora a tentar perceber como é que vão ser os próximos passos, mas já vieram outras vozes a dizer que há algumas ligações a correntes terroristas e, portanto, que esta transição pode não ser assim tão pacífica.
Mas a pergunta é simples. O facto deste regime ditatorial, que nós estamos aqui a falar, obviamente, da Palestina ou de outros países, mas a Síria, eu pelo menos não sou assim tão velho, é talvez o país mais destruído que eu tenho memória. O facto de ele ter saído é razão para celebrarmos alguma coisa, ou não? Porque a Palestina não é um país, portanto, Certo. nem é reconhecida como Estado. Eu sei que hoje em dia as celebrações temos de ter algum cuidado, mas só o facto de ele ter saído não é um bom sinal? Claro. É um ditador, é um regime terrível. Aliás, está-se agora a ver muitas coisas que estavam escondidas, porque isto é comum, os regimes serem opacos, e portanto quando há estas revoluções consegue-se perceber muita coisa, e estamos a perceber. Portanto, nestes anos todos, que não são só os de Bashar al-Assad, são também os do seu pai, é a primeira vez que há aqui algum otimismo, não é? Agora, a preocupação é enorme. E, portanto, as celebrações que se viram, que também cá em Portugal e tudo isso, no próprio dia, comparações com outras revoluções e tudo isso, acho que temos de ter muita calma, tem que se ver, tudo indica que a origem do grupo rebelde principal, porque aquilo há vários grupos rebeldes. Pois é isso. Certo. Eu não estou a tentar não comprometer-me porque percebi que são mesmo muitos. E já se partiram várias vezes e estão em vários sítios da Síria. Muitas vezes são opostos, sim, mas agora juntaram-se com um chapéu de um único que tem ligações terroristas óbvias e evidentes, não é? Dizem que não, quase como se o terrorismo ou o radicalismo tivesse sido apenas um meio para aqui chegarmos e que, portanto, agora vão abrir o país e uma tudo consequência, isso. uma resposta ao regime. Sim, só que é evidente que não se pode confiar desta forma, até porque estes grupos controlavam determinadas regiões da Síria e onde não era nada aberto. E eram, aliás, impostas regras semelhantes às do próprio regime de Bashar al-Assad. Portanto, a minha leitura perante isto tudo é que é positiva. A ocasião faz a revolução, não é? Repara, tens uma instabilidade tremenda naquela Este zona. homem tem capacidade de interpretação de texto. Eu acho que passo naquela merda. Repara, a instabilidade total na região. Depois tens a Rússia que montou uma guerra e que está agora a passar um mau bocado à conta disso. Temos o Hezbollah, que tem Israel à perna e, portanto, também perdeu força. Ou seja, Rússia e Irão tiveram que eram os grandes apoiantes do Bashar al-Assad. Que iam aguentando isto. Aliás, a revolta de o golpe de 2015, salvo eu, mas penso que é 2015, foi aguentado por ambos, não é? Apoiaram o regime. Foi a única razão para não ter tido sucesso. Portanto, essa força agora perdeu-se, naturalmente, por todas as circunstâncias, a questão de Israel e a questão da Rússia, e a revolução deu-se com sucesso. E depois também há aqui, eu acho esta história interessante, deste ponto de vista, estamos a assistir a história em direto. Também é interessante perceber-se que os regimes parecem blindados, parecem fortíssimos, parecem inalcançáveis e caem com uma... Foram 11 dias, se não me engano. Sim. Tudo aconteceu em 11 dias. Há aquela comparação interessante... Nós fizemos tudo nu. Há aquela comparação interessante da Alemanha de Leste, não é? Que poucos dias antes da queda do muro estava com uma celebração dos seus 40 anos, com tudo fardado e com uma aparência de força tremenda e tudo acaba passado umas semanas. Portanto, isto são dados interessantes. Mas estamos a assistir a história em direto. Agora, temos que ser otimistas, mas com imensas reservas, porque obviamente que nós estamos ali perante, e os Estados Unidos intervieram logo bem, como é evidente, porque... que seria ficarem quietos? Que seria os Estados Unidos? Não, porque há uma questão do terrorismo, do ISIS e da Al-Qaeda naquele território enorme, e nestas convulsões, obviamente que se aproveitam para crescer. Mas repara, há uns anos tinham praticamente, penso que foi isto que eu li, salvo erro, 40% do território. Tudo isso foi eliminado, com intervenção, obviamente, e não foi do regime, não é? Portanto, e foram eliminados praticamente a zero. Nestas convulsões, obviamente, que voltam a crescer. Por isso é que, perante esta instabilidade, começaram todos ali a deixar cair umas coisas em alvos dos terroristas, para que isto não cresça, porque é outro risco. Foi, aliás, o que aconteceu depois da sequência da guerra do Iraque. Portanto, olha, acho que a história em direto, estamos a assistir, a notícia é boa, porque caiu um regime terrível, porventura entre os mais terríveis da atualidade, sobretudo com o que estamos agora a assistir e a ver. Não esqueças o uso de armas químicas. Como é evidente, contra o próprio pudesse existir contra o próprio povo. Exato.
Certo. Isso é em 2013, salvo eu. Para aí, sim. Mas sim, é inacreditável. E, portanto, a notícia é boa. O resultado agora, e também é bom esta noção de que acontece porque há um enfraquecimento de outras potências que também não nos interessa nada que tenham força. Irão, Rússia, como é evidente. Portanto, boas notícias, agora vamos ver quais é que são as consequências, não é? Temos que estar otimistas, mas com reservas. São boas notícias ou não, Maria? São notícias que devem ser olhadas com cuidado e com alguma... com cuidado. É lógico que a queda do regime de Assad é uma boa notícia, mais que não seja porque caiu um ditador, e um ditador que bombardeou, torturou, prendeu e matou o seu próprio povo. O regime de Assad era horrível e, como é lógico, é uma boa notícia esse regime cair. Agora, estas pessoas a quem agora se chama rebeldes, há pouco tempo eram chamados terroristas e escreve-se sempre a história aos olhos do que convém mais, e a narrativa tende a ser maleável nesse sentido. Muitos destes rebeldes vieram do ISIS ou Daesh e, portanto, isso deve ser olhado com alguma apreensão, até porque convém que a Síria, que não aconteça na Síria o mesmo que aconteceu no Afeganistão, onde os talibã tomaram o poder e oprimiram várias camadas da sociedade, nomeadamente as mulheres. E estes rebeldes e os talibã do Afeganistão têm a mesma origem. E é muito importante não se esqueça isso. Parece que há certos povos que estão sempre condenados. Aconteça o que acontecer. Sai de lá um, entra lá outro. Pois, mas não deviam estar. E o povo sírio tem direito e merece a liberdade e não um novo regime opressor que pode não oprimir uma parte da população, mas que temos que ter muita atenção a se não vai haver outros, nomeadamente as mulheres e minorias religiosas, que não terão a sua vida ainda... Eu não sei se é possível ser ainda pior, mas acredito que seja. Julgando pelo que se vê no Afeganistão, acredito que seja possível, nomeadamente para as mulheres, que a sua vida seja ainda pior. É muito importante que quem vem agora não se torne carrasco das mulheres, até porque os governos opressores e os regimes opressores oprimem sempre as mulheres em primeiro lugar. Houve uma coisa que me fez alguma confusão, que é, nas imagens das celebrações na rua, vê-se muito poucas mulheres. É maioritariamente homens que estão na rua a celebrar. E isso deixa-me também um bocadinho apreensiva. Mas isso não poderá... Agora estou a fazer a hipótese, porque eu não sei mesmo. Eu imagino que tenha havido uma demandada grande de pessoas, sobretudo crianças mais velhas e mulheres, durante estes anos todos. Não estou a dizer que não existam mulheres na Síria, mas... Estão agora claro que existem. Ou seja, refugiados, estás a ver? E, portanto, eu acho que... Estás a ver? Não sei se... Estou a perceber a tua leitura, mas... Estou a avançar uma hipótese sem ter visto. Gostavas que eu tivesse razão. Gostava que tivesses razão. Gostava que elas não estivessem lá por estarem a regressar ao seu país. Sim. Contudo, tenho algumas dúvidas que seja essa a causa. E acho que é importante que se tenha atenção a isto. Repito, percebo perfeitamente que se celebre a queda do regime de Assad. Agora, acho que se tem que ter muita atenção a ver o que vem a seguir, porque passar de um regime opressor para outro regime opressor não é o que o povo sírio merece. Mas o problema, outra hipótese para os dois, se não é a solução ideal, então só haveria outra forma, que é outros países mediarem essa transição, e eu imagino que também não seja uma solução que essa questão é sempre muito delicada, não é? Até porque viu-se o que é que aconteceu, por exemplo, na Líbia com ingerência externa, e o estado em que a Líbia está neste momento, que se tornou numa plataforma de tráfico humano, num país sem lei, e portanto a Líbia é um exemplo de que a ingerência externa nem sempre funciona tão bem como nós queremos acreditar. E eu não me quero alongar sobre isto, porque acho que vou dizer coisas que não quero dizer ainda.
Ok, vamos Acho esperar. que quero esperar um bocadinho para ver o que é que Mas agora vamos ter acontece. de ficar aqui em silêncio à espera. Ok. Tipo Big Brother. Sim. Ficar aqui várias horas, vários dias. até que tu Dias, decidas. semanas, meses, Ou sempre anos aqui, mesmo. sempre aqui. Última- Sacos do barito a acumular aqui à porta. A ver se o Zé Pedro se quer atravessar sobre uma boa o que é que seria uma boa solução. Essa ingerência dos outros países é mesmo necessária? Ou natural, não é necessário, é natural. Eu acho que agora é inevitável esperar essas coisas, uma ingerência agora nem sequer está em cima da mesa, não é? Temos que ver o que é que este primeiro-ministro escolhido, que resulta deste tal grupo rebelde que encabeçou isto tudo, faz. É inevitável esperar-se para ver. Pode ser só um testa de ferro. Sim, as promessas são, e tu repara, as promessas não tinham que ser estas, portanto, pode-se dar aqui um benefício da dúvida e esperar, mas depois também depois os processos evoluem, é uma zona muito instável e depois para reforçar o poder do Estado pode ter, ou estes regimes têm que se fortalecer, não é? Para conter todas as... A quantidade de golpes de Estado que há na Síria, aliás, o pai do Bashar al-Assad chega através de um golpe de Estado, numa altura em que, depois da guerra, foram uma dezena deles, não sei se chegou, mas eram golpes de Estado sucessivos. Portanto, é uma região que tem essa estabilidade. Nós acreditarmos que houve agora uma revolução e que o país vai de vento em popa com um sistema democrático, uma sociedade ocidental, isso é para esquecer. Isso não funciona assim. Não podemos ter essa perspectiva, isso é infantil. Bom, mas também não podemos achar que toda a gente quer viver numa sociedade ocidental. Quando eu digo ocidental, era ir ao encontro do que estavas a dizer, portanto, o respeito pelas mulheres, pela diversidade, tudo Sim, mas isso. isso não tem que ser ocidental. É o estilo de vida da sociedade ocidental. Mas, claro que não é exclusivo. Agora, a questão é, isso não vai acontecer. Achas que o respeito pelas mulheres é o estilo de vida da sociedade ocidental? Eu não tenho bem essa sensação muitas vezes na minha vida. Está bem, certo. Mas isso podes dizer que ainda se desejava mais. Mas há uma igualdade... Mais, muito mais. Mas há uma igualdade que existe e que não é comparável sequer ao que existe nos regimes dos talibãs, no regime da Síria, na cabeça destes rebeldes que, como digo, controlavam zonas da Síria. Portanto, já há uma experiência daquilo que eles faziam, sendo certo que o que dizem é isto foi um meio para atingir este fim e este fim não será o mesmo. É o que eles têm prometido, não é? Mas, como digo, essa transição não se fará assim, é para esquecer, não é? Qual é que é? Não é com ingerência nenhuma. Qual é que é? Temos que assistir. Resta que haja um esforço diplomático, não é? Para que haja para que o caminho seja esse positivo, mas não há outra forma. Ingerência não me parece ingerência. Ingerência era uma intervenção, era um golpe. E se regressávamos umas décadas na história com intervenções de países em que faziam golpes eles próprios para depois dominar aquele território. O que naquele caso daria com certeza absoluta uma guerra mundial. Não tenho dúvidas. Madeira. Passamos assim de repente, não é? É assim? Olha, muito útil agora para a lareira. Algum de vocês tem lareira? Eu atualmente não tenho medo de muita morrer. falta. Porque eu fazia Tens todos medo de os morrer dias. no geral? Intoxicado. Ai, nós já falámos sobre isto, pois é. Não me falas na lareira, que é uma cena que me A deixa. Madeira. Desculpa, tens medo de morrer intoxicado numa lareira? Quando vejo uma lareira, sim, de adormecer e de caput. O que acontece, não é? Tu Isso não é disseste com uma as vez adormeceste à lareira e ias morrendo. Eu Ias morrendo? adormeci uma vez numa lareira. Dentro da lareira, em cima, ao lado? Não, a levar com o monóxido. O perigo é as lareiras. Sim, mas isso também tens com aquecedores a gás. As lareiras apagarem é uma grande crise. Mas Todos a os lareira é anos mais há gente grave. a morrer a conta. Não, todos os anos Eu não tens sei se não mais foi gente lá a alguém morrer. apagar a lareira mesmo para me limpar o cedo, mas até hoje não sei. Ora bem, Miguel Albuquerque Essa madeira! é essa Madeira, parece que ainda não saiu e, portanto, a Madeira pode ir a eleições. Provavelmente, aliás, ia falar uma coisa. Isto porque o orçamento foi chumbado, passada segunda-feira, se não me engano. Os votos contra PS, Chega, JPP, IEL, PAN e Dia de Reflexão também votaram contra. Segundo consta. Maria, nós já falámos várias vezes de Miguel Albuquerque, do que se passa na Madeira, e portanto isto não surpreende. Porquê que este homem é tão teimoso e não se vai embora? Ora, isso é uma pergunta que terás que lhe fazer a eles. Eu não sei se... sabes que as minhas ilhas é os Açores, não é Madeira. Se me perguntares... Mas eu gosto muito da Madeira, fogo. Eu não disse que não gostava da Madeira. Mais ou menos. Disse que as minhas ilhas são os Açores. Cada um tem as suas ilhas. Pronto, certo. Eu não sei, terás que lhe perguntar. As Não minhas são tenho... as berlengas, por exemplo.
mais perto, mais em conta. Fica mais em conta, Não sim. tens que ir de avião, vais de Mas barco. selvagens, como eu. São lindas, berlengas. Claro. Voltando à Madeira, e Miguel Albuquerque não deve ir embora porque deve gostar do poder do cargo onde está e porque... Bom, Alberto João Jardim também, ele está a seguir as pisadas de longevidade, ou a tentar seguir as pisadas de longevidade de Alberto João Jardim, provavelmente. E, o que surpreende aqui é nada, não é? A única questão... Surpreende esta união de quase todos, aliás, Surpreende especialmente... todos os partidos. Especialmente Tirando PSD e CDS. surpreende, especialmente, quer dizer, não surpreende quem esteja atento, mas um dos pontos aqui é as contradições do Chega. O Chega que grita contra a corrupção, viabilizou o governo de Albuquerque. Se não fosse o Chega, não teria sido possível Miguel Albuquerque governar. E os processos, há 8 suspeitas de corrupção que pairam sobre Miguel Albuquerque, e estes processos já existiam quando o Chega viabilizou o governo. Portanto, mais uma vez temos um exemplo, temos uma prova do Chega a dizer tudo e o seu contrário. E não podemos esquecer que Miguel Albuquerque só voltou a ser presidente do governo regional porque o Chega o permitiu. Entretanto, não surpreende que este orçamento não tenha sido aprovado, e há uma moção de censura, penso que no dia 17. Sim, acho que sim. Diria que a probabilidade do governo cair nesse dia é alta, e Moção de censura do Chega. curiosamente, do Chega que viabilizou aquele governo e que o apoiou enquanto lhe deu jeito, e que agora que fica mal na fotografia porque Miguel Albuquerque está às suspeitas de várias corrupções, agora vem fazer o seu número de teatro, que prova mais uma vez que aquele partido não tem qualquer substância. E é eu dizer que a Madeira provavelmente vai a eleições pela 3ª vez em 1 ano e meio. E 6 meses. é muito, e gera uma instabilidade muito grande. E eu não tenho inveja dos madeirenses. Deve ser um inferno não ver um governo que se mantenha em funções e que seja idóneo e que não esteja permanentemente envolvido em escândalos e tricas e merdas. Uma coisa que eu queria acrescentar é que é revelador Luís Montenegro não se distanciar de Miguel Albuquerque. Quer dizer, Montenegro continua sem marcar a sua posição, ou sem se demarcar de Miguel Albuquerque. Isto, enquanto faz discursos sobre o combate à corrupção e sem tréguas e sem misericórdia, mas ao mesmo tempo apoia o governo mais corroído pela má governação pública e pelo conluio com grupos privados. Ele não apoia, não. Isso está a exagerar. O silêncio dele é o respeito pela autonomia que todos os partidos fazem. Tu também não tens, no Bloco de Esquerda, também não tens o Bloco de Esquerda em Lisboa a dizer como é que eles fazem na Madeira. É um respeito pela autonomia. Mas não é uma questão de dizer como é que eles fazem na Madeira, é uma questão de marcares numa pessoa que é do teu partido, que tem um cargo no governo, que é o presidente de um governo regional e que está permanentemente e sistematicamente envolvido em casos de corrupção. Eu acho que Montenegro não apoia quem lhe dera a Montenegro qualquer desaparecesse da circulação. Portanto, mas o Luís Montenegro tem a possibilidade, tem a oportunidade é uma interferência, eles são pedir autónomos. que se... Está bem, mas olha como é que lhe está a correr esta autonomia. E assim ficas associado. Mas a autonomia é isso, não é? O Luís Montenegro fica associado. É que o partido é autónomo. E fica com uma imagem de falta de coragem de tomar uma posição pública em relação a isto e de pedir a Miguel porque é que se afaste. Ou de sugerir, ou de dizer que no lugar dele o faria. Há várias formas de o fazer, não tens de dizer Miguel, vai embora. Há outras formas de o fazer e tomar uma posição. Para que se posicione de acordo com aquilo que Montenegro diz defender. E não basta ser a que parecer, é como a mulher de César. É que esta teimosia pode custar muito, sobretudo ao PSD, ou não? Que estava habituado a mandar, não é? Nunca percebi o que é a mulher. Porquê que é a mulher de César?
O que é que ela tinha? Desculpem. Eu sou burro, não Off faço ideia do topic. que é que estás a falar. A mulher de César não basta ser, há que parecer. Sim, não sei. Porquê que é a mulher de César? O que é que ela fez para Não que lhe dissessem sei, isto? estás a fazer perguntas. Vou Não, pesquisar. mas é uma É uma história. história mítica. É uma história Eu sei, interessante. mas é eu uma lenda, não sei qual é a lenda história. interessante, Vou sim. pesquisar, falem lá Vá, sobre a responde, Madeira. mas é à minha pergunta. Qual é que era a tua Vai pergunta? afetar sobretudo o PSD. Repara, se afeta Repara, o PSD, claro. o PSD regional Sim. ou o nacional, estás a falar? Regional, não vou tão longe. Sim, mas era um caso muito especial. Eu acho que eu via o assunto por outra via, que é mais do que um problema político, isto é um problema, para mim, na minha opinião, da justiça. Porque eu acho que ela é que gera tudo isto. Repara, há um problema político, óbvio e crónico, não é? Na Madeira há décadas governada pelo mesmo partido, portanto, já para não falar que pelo mesmo presidente do governo, e esse problema existe, não há dúvida nenhuma. Uma oposição fraquíssima, o PS como é que o PS nunca conseguiu ali fazer nada? Mostrar-se como alternativa devia também ser estudado, mas esse problema é um problema político que existe. Depois existe o poder, o problema da justiça, que é que se viu também no continente, no governo nacional, com a queda do anterior governo. Falamos de operações, mega operações, porque a justiça não liga, não mede as consequências das suas diligências, que este tem que tomar, mas depois tem que haver uma celeridade que não se compadece com anos e anos e anos em que as coisas passam, em que os arguidos não são ouvidos, porque nós assistimos num dia a uma mega operação, buscas, detenções, apreensões, e depois a justiça vai para casa e fica ali, e ficam a arder em lume brando os suspeitos durante um tempo que, como é por demais evidente, é maior do que aquilo que seria suposto, e em que a justiça perde a eficácia. Repara, ouvimos permanentemente falar nesta questão neste caso, Miguel Albuquerque pediu para ser ouvido já 2 ou 3 vezes e, portanto, não foi ouvido. Isto não pode acontecer, porque, como digo, o problema político deste momento na Madeira tem uma origem que é judicial, e a justiça tem que ser mais lesta a acusar ou a arquivar, porque senão como diga isto, mega operação num dia e depois pronto, daqui a 4 ou 5 anos logo vemos o resultado disto, e entretanto gera-se uma instabilidade que traz consequências, neste caso para uma região, para a Madeira. Neste caso eu acho que o problema político que resultou do problema judicial, para mim, é simples. Isto tudo ocorre depois da Operação Influencer. E a Operação Influencer tinha muitos poucos indícios. E gerou-se aquela discussão de isto foi demite-se o Primeiro-Ministro, neste caso António Costa, e toda a gente ficou ali a dizer, bem, mas o caso não nos parece ter, até a ver com a informação que temos, não nos parece ter a gravidade e a dimensão para fazer cair um governo. E depois foi a história do parágrafo e tudo isso. E o caso da Madeira veio um bocadinho na sequência deste. Eu acho que Miguel Albuquerque se aproveita um bocado dessa ideia, apesar de que eu tenho poucas dúvidas que os indícios na Madeira são bastante mais fortes e o problema, portanto, é maior. Mas Miguel Albuquerque aproveita-se desta ideia que pairava sobre o país e volta a aparecer quando o que era evidente era que se tinha, o que era natural era que se afastasse. Portanto, eu acho que ele se aproveita um bocadinho das consequências da Operação Influencer. O caso da Madeira é diferente, não é a Operação Influencer. Sobre o que se vai passar, aqui o ideal era que a consciência dos envolvidos os convidasse a dar um passo ao lado. Isto era o ideal, não é? E em Portugal é raro fazer-se isto. António Costa, bem ou mal, critique-se ou não, fez isso. Neste caso, todos os envolvidos, não é só Miguel Albuquerque, deviam de facto... Fez isso, mas depois foi para outros voos, não é? Assim também eu faço. Pronto, também não tem que ser condenados ao degredo, não é? Portanto, sobretudo, Eu não estava a dizer isso. sobretudo numa fase em que presume-se a inocência, mas enquanto se presume... Mas ler um livro. Mas enquanto se presume a inocência, por isso é que é a minha crítica à justiça, enquanto se presume a inocência, paira uma suspeita. E isto tem que ter um tempo, não pode ser eterno, porque senão a suspeita fica sempre lá. E por isso é que eu digo, tem que ser mais rápidos, ou a acusar, ou a arquivar. É simples. É justo, quer dizer, para todos. Para aqueles que são de facto culpados, para os que não são culpados. A nossa justiça também tem um bocado esse problema que parece que não pode falhar.
As investigações são assim, quer dizer, há uma suspeita e investiga-se, não há nada, arquiva-se. Quando se arquiva, a justiça não falhou, a justiça funcionou. Mas eu acho que a nossa justiça, quando é para arquivar ou quando percebe que não há indícios, deixa a coisa ir para o esquecimento, deixa passar anos, que é para a gente não dizer que falhámos. Está errado. Um arquivamento é a justiça a funcionar. Simplesmente não se conseguiu prova, não se obteve a prova, ela não existe e, portanto, é um bocado esse problema. Já não sei porque é que eu me distraí e fui a esta parte agora outra vez. Também estava a pensar como é que chegamos. É um bocado isto. A consciência devia ditar que quem está à frente de um governo em que as suas questões pessoais podem estar a prejudicar esse governo. E, portanto, de forma quase filantrópica, põe-se a andar. Depois, se vier a ser ilibado, arquivado, seja o que for, volta e ganha com maioria absoluta. Provavelmente até com 100% dos votos. As pessoas vão dizer, coitadinho. Portanto, mas naquele momento tem que sair. Deve sair. E esta consciência não existe, não é? As pessoas não arranjam trabalho em mais lado nenhum. Ora, é um bocado isso, não é? Não tenho as menores dúvidas que um dos problemas desta deterioração grave da classe política portuguesa é que nós perguntamos, mas eles vão para onde? Vão para onde? Certo. Não têm para onde ir. Mas isso é mesmo verdade. E há um problema. Portanto, neste caso, como é evidente, eu acho que Miguel Albuquerque devia libertar a Madeira, está a prendê-la para seu benefício próprio. Mas também te digo uma coisa. Percebendo que ele não o faz, eu, o líder de um partido da oposição que pudesse viabilizar o orçamento, não sei se não viabilizava. Porque nós aí o que temos que fazer é pesar os prós e os contras destas coisas todas. E há um prejuízo para o povo, neste caso da Madeira, e para a região, e também para o país, mais indiretamente. Esta crise política, que claramente é um jogo político tremendo, era a questão do Chega, é a questão agora desta união para chumbar o orçamento, vamos ver agora como é que corre a moção. Isto é um jogo partidário. Porque a verdade é que Miguel Albuquerque, depois de tudo, volta para a frente do governo. Portanto, eu talvez viabilizasse este orçamento, porque não é o orçamento que choca os partidos da oposição, é sim Miguel Albuquerque, e qualquer partido que viabilizasse neste momento o orçamento não estava de forma alguma a dar um apoio a Miguel Albuquerque, estava apenas a dar um apoio à região e dizer nós, porque Miguel Albuquerque vai acabar mal ou bem por cair, parece-me a mim. Eu parece-me que os indícios que há são fortes, o processo, eu não sei, se calhar entretanto já está na limitação de mandatos, porque a justiça demorou 10 anos, mas eu fazia isso enquanto líder partidário na região, viabilizava o orçamento pelo interesse nacional, ou neste caso pelo interesse regional, na esperança de que depois nas eleições que devem ocorrer antecipadamente, o povo dissesse aquele partido não pensou tanto na sua lógica partidária, mas na estabilidade da região, porque o orçamento não choca e, portanto, merece ser premiado por isso. Quiseram todos chumbar o orçamento e deixar a região nesta instabilidade, agora espera-se pela moção de censura. Acho que está errado. Acho que no peso dos prós e dos contras não vejo como é que os prós são maiores do que os contras. Antes de passarmos para o último tema, eu queria deixar uma nota, porque vocês não sugeriram, e eu agora estava aqui a ver, porque tem dado alguma celeuma alguns temas de mas ainda é sobre a Madeira? Não. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Que eu depois tenho uma nota há um caso muito insólito, vou aproveitar que estamos a falar da Madeira para falar de um caso muito insólito que está a decorrer neste momento, que é ao mesmo tempo que a Assembleia, que a Iniciativa Liberal na Assembleia da República propõe o corte das subvenções para os partidos e o pagar IMI, etc. O deputado da Iniciativa Liberal na Madeira exige um valor 5 vezes superior ao que está a receber neste momento. E, como não está a conseguir, vai fazer greve a partir de 1 de janeiro. Portanto, há um deputado no Parlamento Regional da Madeira que vai fazer greve por não lhe aumentarem 5 vezes a subvenção. Eu acho que este caso é muito curioso e muito antagónico daquilo que a Iniciativa Liberal diz e defende. Pronto, e eu acho que tudo isto que temos dito até agora vai muito ligar aos resultados da OCDE. Uma última nota que também se liga aos resultados da OCDE, que é, eu cheguei à conclusão de que não é possível fazer política cultural neste país. Devíamos parar. Sim. Aliás, eu acho que devíamos mesmo terminar com o Ministério da Cultura, porque cheguei à conclusão
que é impossível. É uma empresa que não é possível, entre aspas, gerir. Isto porquê? Primeiro, não é só o Ministério da Cultura, é também a Câmara Municipal de Lisboa. Uma coisa rápida. O Carlos Moedas veio dizer que apoia mais festivais. O Tribeca recebeu 750 mil euros, não assim de rompante. E teve um prejuízo de 300 mil. Sim, essa história ainda está por esclarecer. Faltam aí coisas por esclarecer, mas eu não posso falar sobre elas. Entretanto, o Carlos Moedas disse, não, eu apoio, dou muito mais dinheiro aos festivais, sim senhor, em Lisboa, são muito importantes. Então não é que no dia a seguir o DOC Lisboa veio dizer não tem qualquer aumento. Eu vi isso ontem à noite só. E depois, por outro lado, temos uma Ministra da Cultura que estava muito calada, ela não tem dado... Aliás, eu acho que ela não deu nenhuma entrevista e, independentemente da qualidade dos entrevistadores, eu acho que o Ministro deve de vez em quando dar uma entrevista, mesmo que seja uma pasta da cultura. Até porque Dalila Rodrigues vinha do meio da cultura, não era conhecida por ter... grandes ligações políticas. Ora, ela esta semana está a ser ouvida esta quarta-feira, ou foi neste caso, quando as pessoas estiveram a ouvir, e disse que acabaram os compadrios e as cunhas e etc. Ora, estas exonerações e saídas no CCB e aquilo que poderá vir a acontecer noutros equipamentos culturais, porque há pessoas que estão a ser despedidas, também é um bocadinho a história de compadrio de pessoas próximas da Ministra da Cultura. Portanto, eu chego à conclusão que não precisamos do Ministro da Cultura nem do Ministério, porque não é possível, não temos pessoas capazes nem à esquerda nem à direita. À esquerda costuma ser compadrio, à direita é desconhecimento ou ignorância, e portanto eu não sei se tem que vir provavelmente alguém do PAN gerir a cultura, porque não é possível chegar a uma forma concretizável de termos políticas a sério. É só essa nota. E agora, o último tema é uma história que, enfim, podia dar de facto um filme ou uma série da Netflix. Provavelmente dará. Porque houve um CEO de uma seguradora que levou um balásio e morreu à porta do hotel. O problema é que... vários que... Há tiros, não CEOs. Esse foi só vários balásios. O rapaz, entretanto, foi preso, portanto não vai ter um destino muito famoso, mas o problema, José Pedro Silva, é a reação da internet. Houve gente que ficou contente com este desfecho e, portanto, o assassino está a ser tratado quase como um mártir, um herói. Isto é preocupante ou de vez em quando mostra que nem todas as mortes devem ter o mesmo significado? Porque há umas que há quem goste que aconteçam. Eu acho que esta história é bastante preocupante, porque isto é um filme, não é? Olha, se no caso da Síria estamos a assistir à história em direto, a mais uma temporada daquela história, que já vem de longe, aqui estamos a assistir a um filme também a ser rodado em direto. Isto no fundo foi o que aconteceu ao John Lennon. Levou um balásio, não é? Não, mas a questão não é essa, as causas são completamente diferentes, ou seja... Sim, o John Lennon era bom e o CEO. Mas este é o ponto interessante. Este é o ponto interessante. Mas isto leva-nos, eu acho que não sei se temos tempo, isto é filosófico. Repara, porque é que eu acho que a história é complicada? É complicada porque este rapaz, Luigi Mangione, tem os ingredientes todos para ter apoio. É uma figura bem parecida, isto já está pelas redes sociais todas. Tinha um manifesto e tudo. Tem um manifesto, ou seja, tem ali uma... Isto é quase terrorismo, não é? No sentido em que há uma razão política. Não é quase, é terrorismo. Quase. Não, eu estava apenas a dizer na configuração da lei internacional, mas é terrorismo. Terrorismo implica uma ameaça sobre um grande número de pessoas, não é? Tipo, terrorismo que é os CEOs agora vão ter medo de andar na rua. Mas o terrorismo não se mede só pelo medo, mede-se pela ação. Ou seja, há aqui uma componente política e há um... Eu acho que o medo é uma parte... É uma parte intrínseca, mas vou ver a definição. Mas vamos lá ver. Diz lá, depois eu dou aqui um contexto, porque eu passei isto um bocado. Eu acho que o problema é este, é quando começamos a ver, ou seja, o mundo já está polarizado, como nós sabemos. As divisões já são as que são. A ação violenta com o intuito de intimidar cidadãos. Intimidação, a parte do medo e da intimidação é uma parte importante então, do terrorismo. Que CEOs de grandes empresas... devem estar todos cheios de medo. Já deviam estar há mais tempo. Pronto, é isso que tu dizes. Olha que eu já estou um bocado com medo da Maria. Atenção. O problema é um bocado este. Numa altura em que há as divisões a que assistimos, em que é a polarização a que assistimos, estar-se a admitir uma anarquia em que as pessoas agora, por razões políticas, por ideias, por convicções, como já aconteceu na história, mas entretanto houve uma coisa que se chama civilização,
direito, admitir sequer esta possibilidade é um retrocesso tremendo. Eu posso achar que aquela companhia de seguros é uma empresa desprezível. Posso. Ele diz isso, que arruinou a vida de milhares de Eu pessoas. posso achar que o Mangione tem razão quando diz que nos Estados Unidos paga-se uma fortuna, é o mais caro do mundo, com o 44º, com a 44ª esperança média de vida, as razões que ele aponta no manifesto. Eu posso achar tudo isto. Se quer admitir que ele vá para a rua, espera o CEO, seja ele intragável ou não, não interessa isso. Parece que não era uma figura muito adorada. Mas só o facto de admitirmos isto perante um homicídio é a prova de um retrocesso civilizacional tremendo. E, portanto, a história tem-me ocupado. Eu tenho andado a ler bastante sobre ela. Mas e se ele não colocasse o manifesto? Seja o que for. Ou seja, se nós ficássemos a saber que ele tinha morto o CEO porque a mulher morreu por causa desse... Eu não estou aqui a ver se tu desculpas o rapazinho. É mesmo uma questão filosófica. Não, mas casos desses até há. Por desespero, não é? Às vezes até para os médicos há perseguição, porque as pessoas desculpam por algum ato. Mas não é a mesma coisa do que isto. Não achas que é a mesma coisa? Não, mas repara, eu não estou a falar do próprio, porque o próprio parece-me chanfrado, não há menor das dúvidas. Até porque ele nem sequer fugiu muito, estava a tomar uma refeiçãozinha simples no McDonald's quando foi detido, com a cara destapada, é visto em várias câmaras, portanto, o rapaz não é bom da cabeça. Não é um psicopata do bem. Pronto, ora bem. Portanto, eu não me preocupo tanto com ele. Loucos haverá sempre, não é? Isso também faz parte da história da humanidade. O meu ponto é quando a sociedade olha para isto e aplaude. E como nós quase aqui tivemos, a Maria já nos vai explicar, uma aceitação do ato. Porque é um CEO de uma Eu posso combater aquelas empresas, e neste caso eu combato. Eu acho que o sistema de saúde dos Estados Unidos é de facto altamente condenável. Eles sempre tiveram aquele sistema. O Obamacare veio mudar muita coisa, e bem, podíamos ter essa discussão que é muito interessante, mas nós temos que ser sempre defensores do Estado de Direito, de um direito absoluto que é o da vida, e do combate apenas pelas ideias, não é com armas. Isto para mim quer dizer, isto é inegociável. A partir do momento em que alguém me diz, seja porque o rapaz é bem parecido, como se viu, seja porque tem um manifesto e que, portanto, está a defender. Ele não defendeu nada, ele é apenas uma pessoa com problemas, como é óbvio. E, portanto, eu acho que não se pode vacilar por um segundo. E tem que se condenar estes atos, porque e nós temos aqui um problema, que é por isso é que eu falava há pouco na anarquia, que é nós tolerarmos isto, significa que depois temos que tolerar também o do outro. Portanto, quem odeia o contrário, quem odeia a esquerda americana que quer uma saúde livre para todos, o que é que faz? Executa-os. E nós temos de dizer, olha, ele tinha, e tem um apoio maioritário da população, ele tinha um manifesto na mochila que explicava. Isto é inaceitável. E, portanto, romantizar um homicídio destes, a sangue frio no meio de uma rua de uma cidade... Epá, malta, tenha lá calma, porque eu acho que de facto estamos a regredir, mas acho que não podemos ir tão depressa. Antes de explicares a tua posição polémica, politicamente incorreta, vou-te fazer uma pergunta, Maria. Se encontrasse a pessoa que matou Brian Thompson, A, entregava à polícia, ou B, continuava a viver o seu dia alegremente? Querem responder os dois? Desculpa? Se encontrasse a pessoa que matou esse tal Giuliani... Sim. Se encontrasse a pessoa... Mangione, sim. Mangione? Luigi Mangione. Sim, o Giuliani é outro. Mário. Se encontrasse a pessoa que matou Brian Thompson, A, entregava à polícia, ou B, continuava a viver o seu dia alegremente? Entregava à polícia, evidente. Eu não ia matar o Brian Thompson, mas também não ia... Não foi essa a pergunta? Não ia entregar à polícia o tipo que o matou. Não entregava. Ok. Não entregava. Vá, então explica lá tudo. Isto é a tua resposta, liga-se à tua posição. Vá, eu não defendo. É bom que esclareças execuções. Isso. Só para ser teu não amigo. defendo execuções. Ponto importante, eu não defendo execuções e que se larga aí a matar CEOs. Por outro lado, não vou chorar a morte de Brian Thompson. Foi uma pessoa responsável pela morte de muita gente. Parece-me que se deitou na cama que fez. Tenho um bom dilema. Diz, manda aí o dilema. Eu não tenho mais a dizer. Eu não vou matar ninguém. Agora, não vou chorar um gajo tão horrível como este
Pá, condeno Se- a execução, condeno a morte sempre, eu condeno matar alguém agora. Pá, de todas as pessoas que morrem, esta não é. Se o Brian Thompson- Então quem é que faz essa avaliação? Quem é que faz esse juízo? Não, eu estou a fazer o juízo de acordo. Eu estou a dizer, eu não o mataria e não concordo que se mate. Agora, não vou chorar a morte dele. Se Brian Thompson fosse o Hitler, Pá, que perguntas mais Matava. estúpidas. Por isso é que depois os relatórios da OCDE são estas, mas eu sei que estás a ver online, não é? não estou. Ah, foste tu que disseste? Fui eu. Ah, então peço desculpa, retiro o que disse. Acho Vamos que se devia cortar esta matar. parte. Mas então, não é um bom dilema? Vês, ai, afinal. Esse dilema é diferente, porque isso repara uma coisa, nós temos N exemplos desses na história, com as revoluções, Pois. não é? Temos o mais recente de Ceausescu, talvez. Porque eu já percebi que o teu problema é com a questão Quer dizer, mais do recentes embelezamento, vários. da romantização. Percebo Mais isso. recente tens vários. Nas E revoluções. quantas dessas é que tens na história? Na Na história, quantas romantizações de malta que Eu matava. só estou aqui a levantar questões filosóficas. Imagina que as seguradoras eu não agora choro a morte mudavam desses gajos. completamente depois disto que aconteceu. Eu sou. Se calhar valia a pena terem matado o homem. Eu como Eu sei que uma morte não justifica nada, atenção. Tu só é uma questão mesmo filosófica, não é mais nada do que isso. Eu como te disse, Não vos quero comprometer com posições. não tenho simpatia por investimentos. Aqui estávamos a falar do sistema norte-americano. Sim. Que também não tenho simpatia, mas não tenho simpatia. Tenho um bocado essa visão de que a saúde é um bem público e que deve ser. A primazia deve ser do público. Eu acho que os investimentos privados são muito bem-vindos, mas o meu conceito é que sempre com um serviço público forte, gratuito, universal e em que apenas em determinados atos médicos se admitia a questão da saúde privada e, portanto, defendo o Serviço Nacional de Saúde e a saúde pública. Não tenho nada a dúvidas sobre isso. E quem defende isso não tem grande simpatia por grupos ou por seguradoras que vão conquistando terreno, que vão dominando e que vão fazendo da saúde um negócio. Não sou favorável a isso. E as seguradoras também não. Pagas o seguro, um dia precisas do seguro, cortam-te o seguro, inventam uma coisa qualquer, letras pequenas. Não sou nada favorável a isso. Por isso é que eu disse, na existência de uma saúde privada, o Estado tem que garantir que o regulador é fortíssimo e que não admite qualquer tipo de abuso. Sobretudo, mais do que outra coisa. Quer dizer, se tu fizeres um leasing para o carro e fores um bocado enganado, eu não quero saber. Em seguros de saúde é completamente diferente. Portanto, isto para explicar um bocado aquilo que eu penso sobre a matéria. Mas isso não pode ter nada a ver com o facto de eu achar que se admite sequer um ataque a uma pessoa que está à frente de uma empresa dessas, quer queiramos, quer não, ele está ao abrigo da lei, nós votamos, somos uma democracia, um Estado de Direito, as regras são essas, foi a maioria que escolheu, goste ou não, temos que as respeitar, porque isto não é uma anarquia, era o que eu dizia. Mas a minha questão era mais faz-me no uma sentido, confusão. Mas eu percebo, quando é que é admissível repara uma coisa, executar mas alguém? mas eu percebi o que tu disseste. O que eu te vou dizer agora é, nesses casos, quando há as revoluções, eu tendencialmente prefiro que se capture o ditador Pronto, e que é o leve ao isso. Tribunal Penal Internacional. Olha, eu- Pronto. Ou seja, tu deves... Estás a ver, Então, e o estás Bin a Laden, conseguir que foi responder. executado e atirado ao rio. Mais uma vez, o ideal é que quando não dá? nas capturas... Ninguém aí não sei porque é que não ninguém dava. ia prender o Brian Thompson, A questão dos apesar Estados- dele ser um filho da puta. A questão dos Estados Unidos é que a execução... Agora estamos com várias conversas ao mesmo tempo, mas a questão do Bin Laden é que a execução naquele momento e depois deitaram ao mapa que não houvesse uma espécie Mas foi executado. de peregrinação. Sim, mas não a operação. O que eu digo é, mas se tu me Porque, perguntares assim... porque foi responsável por muitas mortes. Se tu me perguntares assim... O que mas- é que difere Bin Laden de Marisca, Brian mas Thompson? eu não sei mesmo. Não tenho a Para, certeza. não me tenho leves a sério. Eu sei, mas eu não sei tenho... que há muita coisa que os Não é isso, eu não tenho a certeza que na operação que leva à morte, eu tenho uma convicção que é que foi de propósito, mas na operação, foi. na operação não sabemos. Claro que foi. Pronto, é exato, eu também acho É que tu achas que eu estou a gozar, mas eu estava a fazer a pergunta. Sabem a que eu sério. uma vez aluguei um quarto, é quando o meu primeiro quarto em Nova Iorque, a pessoa que viveu lá antes de mim foi um tipo que teve na missão que matou o Bin Laden e que o atirou ao rio. Isso é ótimo. Yeah. Ao rio não, ao mar. Oh, mano, achei que iam gostar de saber. Quer dizer, isto foi o que. Não sei se esta informação é tão Não, fidedigna vamos assim. acreditar que é verdade. Eu quero Sim, acreditar, eu quero acreditar. Diz. Mas É que esse- eu estava a fazer pergunta a sério. Mas eu estou a responder a sério. Não, estavas a dizer que era uma pergunta de merda. Não, isso, inicialmente, depois comecei a adorá-la. Repara, ela foi Pois. envelhecendo e eu comecei a adorar a pergunta. Costuma acontecer. A questão é esta. A minha, não tenho dúvidas nenhumas que o ideal, como eu defendo o Estado de Direito, há a revolta, é capturado o ditador, o sanguinário, vai a tribunal
e é condenado e fica detido. Quando nós somos, e que somos todos aqui, acho eu, e no país também uma grande maioria, quando somos contra a pena de morte, repara, nós defendemos que o Estado, atenção, o Estado, não deve aplicar a pena de morte. Que somos nós. Exatamente. E depois toleramos a pena de morte por opção de uma pessoa no meio da rua porque acha que um CEO está a enganar as pessoas. Mas e lá está, por isso é que eu não defendo. Mas nem se pode tolerar. Não é defender era o que faltava. Mas eu não disse que eu tolerava, eu só disse não vou chorar a morte de Brian Thompson. Era um gajo a gente sabe lá quem é execrável. que é o... Mas portanto o ponto é Não este. sabemos, há muita informação sobre ele. O ponto é este. Uma coisa de, o Hitler, sei lá eu quem era o Hitler. Não sabes? José Paiva pergunta pelo Hitler. O que é que era o ideal do Hitler? Estás a fazer zoom no quê? Numa coisa que vou sugerir aqui um bocadinho. Tu tens um déficit de atenção muito grande. O ideal era que Hitler... Sabes que eu não deixei sei- de tomar os remédios de déficit de atenção. Eu não sei que idade é que ele teria agora, o Hitler, mas acho que já estaria muito passado. Ai, estava muito velho, peraí. Mas eu lembro de ser jovem e de se dizer essa coisa porque havia aquele mito de que ele não tinha morrido e então que ele já Certo. dava para aí. Mas eu acho que hoje em dia já devia ter mais de 100, não é? Vou ver. Tenha mais, com certeza. Tinha bem mais de 100, ele nasceu em 89, 1889. Então há 20 anos, há 30 anos já devia ter 100, pronto. Não, pois Tinha ele já 130. estaria morto. Sim, coitadinho. morreu. Tinha agora 150. Coitadinho, 135. coitadinho. Tinha 150, mas como vaso ruim não quebra... 135. 135, é o que tu quiseres. Não viste o relatório da OCDE? Ouviu na parte da numeracia, calei-me. Eu digo assim, Eu aí também eu não vi me aquela arrisco. parte dos números e digo assim, que se calhar Não. tem uma certa razão. Bom, mas se Hitler tivesse sido julgado e tivesse ficado numa cela A apodrecer. comer pescada cozida Seria sem muito sal, melhor do que- exatamente. Certo. Era um Estado de Direito a funcionar. Portanto, a tua resposta, e se for Hitler, era numa revolta tudo pode acontecer porque há operações e há violência e é indispensável. Olha, acabou. Não sei se alguém não foi executado. Mas o ideal não é isso. Pronto. Muito bem, olha. Olha, boa posso- resposta, ganhaste esta caneta. Posso só responder temos à que ir minha embora. pergunta da bocado da mulher de César? Já sei Sim. porque é que a mulher de César não Eu basta estou ser curioso. honesta a que parecer. Sim. Então, a Pompeia, mulher de César, fez uma festa em honra à boa deusa, fez uma festa em sua casa na qual nenhum homem podia entrar. Mas houve um tipo que se mascarou de mulher e entrou com o objetivo de a seduzir. E então... o César separou-se dela porque disse que a mulher dele nem sob suspeita pode estar. Ou seja, ela deu uma festa há um humano que entra disfarçado de mulher e ela é que sofre as consequências porque não basta ser honesta, tem que parecer uma coisa que estava fora do controle dela e que ela não tinha culpa nenhuma. Portanto, a mulher de César não basta ser honesta, há que parecer, é mais um exemplo da masculinidade tóxica que existe desde o início dos Bem, não nossos estava à tempos. espera desta volta. Em 62, antes de Cristo. Muito bem, vamos ainda mandar as pessoas pó. Vamos lá. Vai, mas é pró. Agora começo eu, pessoa que mando. Começas sempre. Estamos numa altura, eu próprio também, por interposta pessoa, à procura das melhores prendas, presentes. E a minha namorada está a fazer uma coisa que envolve fotografias. E eu espero que a minha família não esteja a ouvir isto, senão acabei de estragar a prenda, mas agora já está. Um presente. Um presente, desculpa. Mas esta semana estreia um filme que é, no fundo, um álbum de fotografias de vida de uma fotógrafa checa que se chama, espero não me estar a enganar, Libuse Jarakov-Jakova, Ai, estás a dizer bem de certeza. Certeza que ele está a enganar. que se chama Eu Não Sou Tudo o que Quero Ser. Epá, eu vi este filme no Indie este ano, já foi há uns meses, mas só estreia agora, e o filme conta um bocadinho a história dela. Estamos a falar de uma figura queer, numa altura em que era bastante complicado ser queer, e fala sobre solidão, saúde mental e sobre todas as viagens da vida dela. Ela que esteve woke. na época da ocupação soviética, Tóquio, Berlim, e depois voltou para a agora conhecida Chequia. E o filme são só fotografias. São só fotografias. Eu estou a ver, vocês estão a dizer aí que segue só fotografia. Não. Aí é Não. que segue a sua fotografia. Não, até porque, pronto, no fundo é a origem Eu estou um pouco apreensiva, mas... do cinema, que são E tá- fotografias em movimento. Sim. E o E filme está vai estar onde? em vários sítios Ok. em Portugal. Ok. Mas eu também estava muito desconfiado porque, epá, a partir branco, fotografia, só que o filme é relatado por ela. O Zé já adormeceu. Epá, e ela tem uma história de vida completamente... Só de ouvir a história já está a dormir. Se vocês vão ficar malucos, quererem conhecer e dizer como é que a minha vida foi Vocês esta. não, porque o Zé Pedro nunca vai ver esse filme. Não, eu Ele acho que está-se vai a- porque ele ele está-se agora a está... O Zé Pedro está a consumir filmini e o homem daqui a bocado está... Estás a nos consumir anos filmini? 50. Sim, já vão ver Estás a aqui ver? o meu mandar. Pronto. E portanto, entretanto, também vai, hoje é dia quê?
Dia 11. Dia de 3 a 28 de dezembro também vão poder ver a exposição fotográfica da própria. E se não me engano, ela vai cá estar. Portanto, atenção. É uma grande sugestão. Desculpa não ser humilde, mas eu gostei mesmo muito deste filme e eu acho que muitas pessoas vão gostar. Porque é de fotografia, é uma vida com grandes festas, mas também muito sozinha e de uma pessoa que no fundo só queria encontrar o seu lugar numa altura ainda era praticamente impossível. E portanto, eu não sou tudo o que quero ser, que eu acho que é uma frase que muitos de nós Vocês são tudo o que querem ser? Não, eu sou eternamente insatisfeito. Eu sou porque eu não quero dizer nada. Manda lá as tuas pessoas. Este exibicionista para o CDE viste, eu vejo filmes sobre fotografia cheques. Não, pá, eu não conhecia o filme. Pá, tu pensas... Eu fui ver o filme porque era a abertura Nós do Indie. Eu não estava. Foste ver porque era gratuito. Olha, Por acaso até era. Eu vou mandar os jornalistas têm de ver filmes de borla, não? Ora Está bem, já. os jornalistas, pois. Ora bem, eu vou mandar as pessoas, uma vez que estou a ver o filminho. Pois, estás a ver. Estou a ver o filminho. É filminho, sim. É filminho, o que tu quiseres. Porquê? Porque há uma aplicação? Sim. Não era, eu estava só a estou a ver o filminho, como se o filminho tudo. Sim, por acaso no outro dia comecei um que não consigo continuar. Já viste o Portrait of a Lady on Fire? Ainda não. Então vi. Mas vou-vos dizer o que é que eu estava a ver, curiosamente, quando é a revolta na Síria, o que tem muita graça, já vão perceber porquê. Estava a ver o pub de Old Oak. Não é o Oak, é Oak. Atenção. Carvalho. Pronto, exatamente. Este é um filme de 2023, mas que não podia ser mais atual, apesar de ser 2023, porque aquilo passa-se numa aldeia em Inglaterra, no Nordeste. Mas tu sabes qual é? Sei, Tu eu gosto muito do senhor. Tu também sabes tudo. É o último filme dele. Pois é, exatamente. Supostamente. Antes é o não sei o que, é o Daniel. Sim, tem mais 2 ou 3. Sim, tem, quer dizer, tem vários. Certo, eu digo o penúltimo, estes últimos que ele fez, mas este é o último de facto. Mas esta aldeia vai perdendo habitantes por razões de encerramento das minas, tudo isso, portanto estamos a falar desta, uma coisa que também se passa no nosso território, enfim, a desertificação, pub de Old Oak. Foi um filme do ano passado. E à medida que se vai perdendo habitantes, vão chegando refugiados sírios. O que é curioso, porque agora, com certeza, se o filme fosse feito agora, estavam a sair e a voltar à sua terra, como pelos vistos está a acontecer, e é uma excelente notícia, oxalá isso se consolide, mas enfim, isso já é outra conversa. Mas naquele tempo estavam a chegar lá e eram, como é evidente, mal recebidos. Com tudo o dado mau, com a xenofobia, com os racismos, com as injustiças, e o filme retrata tudo de forma maravilhosa. E depois há a defesa, tudo se passa em torno deste pub, e o dono do pub faz aqui a ponte entre a comunidade que é contra os refugiados e os refugiados, e eu acho que é um filme muito interessante. Filme fofinho. É fofinho, mas eu acho que muda um bocado de mentalidades. Eu acho que as pessoas, percebendo neste caso a injustiça da comunidade para com aquelas pessoas, porque num filme se consegue ver os dois lados, não é? Por isso eu acho que é interessante e de certa forma até pedagógico. E nesta altura vem mesmo a calhar. Quem faz o filme é o Ken Loach, que é capaz de ser assim o socialista dentro do cinema mais conhecido de todo sempre. Contaram-me no outro dia que ele é insuportável. Pronto, então vocês vão se dar bem. Sim, mas ele agora já está muito, muito, muito velho. Então, e tu também. Mas esse foi um dos últimos filmes dele. Também estás, sim, claro. Eu já tenho quase 150. Mas há quem diga, sem estar a revelar muito, porque a Maria vai dizer que vai ver, mas não vai ver. Quando o filme estreou em Cannes, acho eu estava lá. Eu não disse que ia ver, eu só anotei para o gesto da rapariga síria a pousar a máquina de fotografia é o gesto do realizador a mostrar que é o seu último filme. E quando me disseram isto, eu fiquei, isto de facto, realmente o filme afinal é bom. Porque eu não tinha gostado assim tanto do filme. Não tinha, porque também tinha uma velha a suspirar sempre e aquilo estava-me a chatear muito. Estava assim, e eu como sou arrogante, gosto que as pessoas estejam caladas. Isto viste o filme depois outra vez. Sim. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar. Depois tem uma parte do cão que é terrível, de facto. Mas é só spoilers, é que não estou só eu aqui, estou eu e mais não sei quantas mil pessoas a ouvir. Tenho o cartaz do filme, não dá para ver. Está ótimo, ora bem. Olha para este plano. Isto é sobretudo bom para quem está a ouvir em podcast. Pois é, estamos a ver um cartaz. Manda lá as pessoas a um sítio. Estás a fazer um pirata a esta senhora, depois vais-te a ver com ela. Não era com essa senhora, era para a câmara. Não, está feito. Manda lá as pessoas a um sítio, temos que ir embora. Almoçar. Quer dizer, agora que sou eu, temos com muita pressa. Claro. Agora vamos ficar aqui 3 horas para eu explicar tudo o que quero recomendar. Vou mandar as pessoas assinarem a petição para que o Cinema Império seja devolvido à cultura e não qualificado como imóvel de interesse religioso. Queria que soubesses que eu assinei, portanto, em princípio, o cinema não vai tudo ficar bem.
Pois, disseram. eu imagino. Não, as pessoas ter- dizem, não, José Paiva, não. Sim, estou a sim, esperar sim. com isto. Aliás, a própria Iurde está a tremer Sim, sim, desde sim, que sim. viu lá José Paiva. José Paiva Capucho. Sim, obrigado. Vou mandar as pessoas ao festival de You Can't Win Charlie Brown este sábado na SMUP, na Parede. Serão 6 concertos. Assim de cor, Vitorino Voador, Noise Earth, You Can't Win Charlie Brown e mais 3 que eu agora não me recordo. Já foste à SMUP? O que é isso? É na Parede. Pá, é um grande spot. É muito faço fixe. aqui. É muito fixe. Recomendo vivamente. É dos poucos sítios em Lisboa que é mesmo uma associação ainda cultural. É Pá, muito um grande fixe. spot. É muito fixe. Recomendo mesmo. E não estou aqui a... Quem quiser vir poderá pagar uma cerveja a mim e ao meu pai. Ora bem. Portanto, também podem conhecer o vosso escaja preferido. E pronto, isto começa às 6 da tarde ou às 5 da tarde, 5. E será noite dentro e acho que vai ser muito giro. E por último, eu queria informar as pessoas que Samuel Lúria vai fazer os seus primeiros coliseus em nome próprio no próximo ano. Estou neste momento a ensinar a Manela a ouvir o single. Estás? Sim. Que é o 2000 AD, É o certo? 2000 AD. Que eu gosto da brava Manda-me do um Samuel e gosto muito da vídeo. música. Portanto, Manda-me um vídeo. estou a gostar para eu muito deste mostrar. álbum. Eu Estás? sou zero entendido Yeah. em música, mas eu gosto muito de Samuel Lúria, portanto... Pronto, o Samuel vai fazer os seus primeiros coliseus dia 11 de outubro de 2025 em Lisboa e dia 17 de outubro no Porto, e são excelentes presentes de Natal para Rita da Ozé. São excelentes presentes de Natal para quem gosta, aprecia a arte de Samuel Lúria, e ele é lindo e maravilhoso e um grande escritor de canções e um grande artista, um grande intérprete, um grande músico, e merece que aquelas e pensador. O José Pedro Silva ia gostar dele. Toda a gente gosta dele. Eu gosto dele. Não, porque é... Toda a gente gosta dele. Pá, é fora... Fora de voz, eu não sei quem é. Eu sei perfeitamente. Não, mas não o conheces. Não. Pessoalmente, pá. Toda a gente gosta dele, é impossível não gostar daquele homem, E é é um muito Por acaso acho difícil. difícil. Não conhecendo, mas no chefe são É um grande músico. É mesmo muito difícil não gostar daquele homem, ele é maravilhoso e merece que aquelas salas estejam cheias de pessoas que... Vão estar. Sim, também acho que sim. E hei de recordar estes coliseus ao longo do ano, mas estou muito entusiasmada e muito feliz de estar a trabalhar este projeto, porque eu, além de ser mesmo fã do Samuel e ser muito amiga dele, além de ser muito amiga dele, sou muito fã dele e dá muito gozo trabalhar isto. Pronto, é isso. Comprem bilhetes para os coliseus. Muito bem, muitas E sugestões. esse é o álbum, e que foi sugestão de José Paiva, nem sequer foi Exatamente, minha. o álbum está disponível no Spotify. Eu vou deixar de recomendar ouvir música no Spotify, porque estou um bocadinho irritado, porque descobri Pois. algumas coisas que me estão a enervar, ainda sobretudo tenho- aquilo que eles pagam Yeah. aos artistas, que é ridículo. Eu estive a fazer alguns cálculos. Maria, não digas a próxima frase, por favor, falamos disto em off. Eu escrevi um texto sobre isto que vocês vão poder ler no Expresso. É só isto que eu tenho. Não sei se vamos. Espera, olha. Adeus, beijinhos, Não, é que beijinhos. A sobre Maria o vai seguir Festival e não Charlie pode. Brown. Tá bem, tá bem. Não. Acabei de receber. Não, mas se calhar isto ainda não é. Pois metes nas redes. Isso, manda por e-mail. Ok. Vitorino Vitorino Voador, Pedro Branco, O Tipo, Afonso Cabral, José Noise Paiva. Earth, You Can't Win Charlie Brown. Ok, eu também vou lá dar uma perna. Adeus, beijinhos, saúde. Entretanto, o Jonas já deve ter chegado. Vamos ver como é que ele está. Beijinhos, digam-nos aos Coitado. senhores. Saúdinha da boa. Adeus aos Boa senhores. sorte. Adeus. E às Beijinhos, senhoras e até às para a pessoas, semana. no geral. Adeus. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo